Salve, salve rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, quero pedir para você me dar uma moral, deixa o like, se inscreva no canal, vai me fortalecer muito. E no vídeo de hoje, rapaziada, vamos estar fazendo pós-jogo, vamos comentar um pouquinho. Brasil 2, Egito 1, último amistoso da seleção antes da Copa do Mundo. Brasil venceu o Egito por 2-1 nos Estados Unidos e agora é Copa do Mundo, rapaziada. Depois desse jogo é a hora da verdade, é Copa do Mundo. Bom, rapaziada, eu acabei que nem fiz o pós-jogo ontem, né? Vocês sabem, né? Eu fiz um post lá, publiquei um post lá na aba comunidade do YouTube. Cara, explicando o motivo por eu não ter feito pós-jogo, rapaziada, tá bom? Eu tava muito mal mesmo, eu tava doente ontem, passei muito mal ontem à tarde. Então assim, cara, eu assisti o jogo inteiro, mas acabei que não pude gravar, tá, rapaziada? De noite ali eu até melhorei, mas acabei que eu não tive condições de fazer vídeo ontem, tá? Então peço perdão. Então vamos tá fazendo esse pós-jogo aí atrasado, né, hoje. Vamos comentar um pouquinho dessa vitória do Brasil, 2-1 pro Egito, contra o Egito. Brasil venceu ali, né? Os dois amistosos, né, que jogou antes da Copa do Mundo venceu. E assim, mano, cara, mas o futebol do Brasil, cara, o Brasil venceu, tudo bem, mas, cara, uma partida tosca do Brasil. Mais uma partida tosca, o Brasil venceu, tudo bem, mas o futebol da seleção brasileira tá péssimo. Mas daí vai vir muita gente aqui, Jean, mas você vai reclamar. Pô, mas a França perdeu, mas a Espanha empatou, é amistoso, não sei o que, tudo bem, gente. Mas assim, cara, ainda a gente tem que ver os defeitos dessa seleção. Essa seleção brasileira ainda tem muito defeito. Cara, o tal do. Você vê, gente, o gol que o Marquinhos entregou, pelo amor de Deus, mano. Isso não pode acontecer nunca na Copa do Mundo. Isso daí, cara, o Marquinhos tinha que ir preso, cara. Se fosse numa Copa do Mundo, o Marquinhos tinha que ir preso. Então, assim, a gente tem que ver os erros da seleção. O gol que o Marquinhos entregou, pelo amor de Deus. Tem jogadores nesse time titular da seleção que não tem condição. O Igor Thiago, por exemplo, não tem condição. E o Endrick entrou no segundo tempo e de novo resolveu a parada para a seleção. De novo decidiu. Entrou no segundo tempo, o moleque tem estrela, chamou a responsabilidade e decidiu. A bola chegou nele e uma bola o cara decidiu o jogo. Fez o segundo gol, salvou essa seleção brasileira aí, né? Que vamos ser sinceros, então uma seleção brasileira tosca, com um futebol tosco. Como eu falei, gente, o Brasil ganhou os dois amistosos, tudo bem, vamos pra Copa do Mundo, agora a Copa do Mundo, tudo bem. Mas assim, gente, esse futebol da seleção, pelo amor de Deus, Marquinhos, essa seleção brasileira, e olha que era contra o Egito ainda, né? O Egito é uma seleção fraquíssima, né? Mas assim, comparado com a França, né? A França perdeu pra Costa do Marfim, tudo bem, amistoso também não vale nada, né, gente? E ainda o Wesley se machucou, pra você ver, cara, como amistoso só serve pra machucar jogador. Essa que é a verdade, amistoso só serve pra machucar jogador. O Wesley se machucou ontem, provavelmente vai ficar de fora da Copa do Mundo, cara, uma coisa impressionante. Tudo bem, né, cara, mas pô, o Brasil poderia fazer uma partida mais tranquila, né? Poderia vencer um jogo mais de boa, né? Tocando a bola, girando bem a bola, não sofrendo tanto, não tomando tanto do sufoco. Gente, o Brasil fez o segundo gol no segundo tempo e mais nada. Mais nada. Tudo bem que os jogadores ali estavam se poupando um pouco, né? Estavam tirando o pé, né? Porque tem Copa do Mundo. Como eu falei, né? O Wesley se machucou, né? Vai correr risco agora de ficar fora. Tudo bem. Mas assim, gente, fazer. Olha, cara, uma coisa assustadora a seleção brasileira. O tal do Igor Thiago. Meu Deus do céu, uma coisa assustadora de ver, cara. Esse Igor Thiago é uma coisa tenebrosa, mano. Como é que o Endrick não é titular nessa seleção brasileira? Como é que o Endrick e o Luiz Henrique não é titular? E outra coisa, o Danilo também tem que ser titular, tá? Pelas partidas que o Danilo vem se demonstrando nos últimos jogos, pra mim cabe muito o Danilo como segundo volante nessa seleção brasileira. Pra mim, cabe muito o tal do Casimiro, pelo amor de Deus, não tá jogando nada. Daí no treino, o Casimiro é o leãozão, né? O Casimiro é o leãozão, bate em todo mundo no treino. Mas agora, daí quando é o jogo, daí quando é jogo de verdade, daí o cara vira um gatinho. Daí não é mais o machão, né, Casimiro? Casimiro e o Marquinhos entregaram o gol. O primeiro gol entregaram a paçoca. Né, o Marquinhos principalmente, né? Um erro de desentendimento, né, do Marquinhos e do Casimiro. Marquinhos entregou o gol, né? Pelo amor de Deus.
O Marquinhos também é outro, cara, que na seleção não joga bosta nenhuma. Bosta nenhuma. O Marquinhos entrega a rapadura. Entrega a rapadura. E assim, gente, um jogo horroroso da seleção brasileira, né? Não tem muito o que falar. Assim, comentando já da escalação titular, o Ancelotti que fez algumas mudanças, né? Colocou o Ibañez, ele sacou ali o Magalhães, se eu não me engano, ficou no banco. Ele testou ali, colocou o Ibañez de titular, na provável escalação tava o Léo Pereira, mas ele decidiu colocar o Ibañez, né? Esse Ibañez também é outro zagueiro que eu vou te falar. Outro zagueirinho mediano, comum da bola, esse Ibañez. Ele colocou o Ibañez de titular. É, Daí, ele colocou o Paquetá de titular também. Ele fez um esquema ali de 3-6. Daí na frente ali ele sacou o Matheus Cunha. Matheus Cunha hoje ficou no banco. Colocou ali o Igor Thiago, que olha, meu Deus do céu, que jogador horroroso. Né? Daí nas laterais ali ele colocou o Douglas Santos na esquerda. Esse foi o Brasil, né? Do resto daí você já sabe, né? Rafinha, Vini Júnior, Casimiro, Guimarães, Marquinhos. Esse aí foi o Brasil para enfrentar o Egito. Esse, gente, o jogo começou, gente. O jogo começou de uma maneira estranha. Um jogo ali feio, né? Das duas equipes, né, cara? O Egito é um time horroroso. O Salah joga sozinho nesse time do Egito. O Salah vai ter que carregar esse time do Egito nas costas na Copa do Mundo. Porque esse time do Egito é horroroso. Daí o Brasil ainda fez um favor, só o Brasil mesmo pra tomar gol pro Egito, cara. Pelo amor de Deus, mas daí vai vir muita gente que tá passando pano pra seleção brasileira. Ai, que era amistoso, que não valia nada. Gente, eu ainda não consigo acreditar que tem gente que ainda passa pano pra essas coisas, mano. Não é possível. Assim, mano, tá. Assim, cara, o jogo começou ali, cara, com um jogo feio, né? O Egito, como eu falei, é um time horroroso, mas o jogo começou com o Brasil abrindo o placar ali num erro. O jogador do Egito, assim como o Marquinhos entregou a paçoca, o jogador do Egito também entregou a paçoca, um gol dado. A seleção brasileira só fez o primeiro gol porque o Egito entregou o gol. Entregou o gol de bandeja pra nós, né? O Bruno Guimarães ali roubou a bola, né? O jogador do Egito perdeu a bola, outro que entregou a paçoca. O Bruno Guimarães chutou ali no cantinho rasteiro e acabou ali abrindo o placar pro Brasil. Bruno Guimarães que fez uma boa partida hoje, hein? Gostei da partida do Bruno Guimarães, hein? Um cara ali, né, que deu dinâmica hoje, marcou muito bem, fez o gol, foi decisivo ali. Gostei da partida do Bruno Guimarães, jogou bem, pra mim um dos melhores em campo, o Bruno Guimarães. Abre o placar depois ali, gente. O jogo ali, cara, que tava praticamente na mão da seleção brasileira. O Marquinhos vai lá e entrega o gol. Um gol que, pelo amor de Deus, se um, cara, não pode, pelo amor de Deus, não pode acontecer esse tipo de erro na Copa do Mundo. Pelo amor de Deus, o Brasil. Cara, tem que tomar mais cuidado, mano. O Ancelotti tem que rever isso, cara. Porque não pode acontecer um erro desse. Na Copa do Mundo não pode acontecer um erro desse. Uma entregada dessa que nem o Marquinhos fez ontem. O Marquinhos que praticamente deu a bola de graça para o jogador do Egito. Né? O Marquinhos ali completamente desatento. Entregou a bola de graça. O jogador do Egito lá ali sobrou livre. E o jogador do Egito foi lá e empatou o jogo. Né? 1-1, nem sei se o primeiro gol ali. Acho que o Egito empatou o jogo, na verdade. O gol ali que o Marquinhos entregou. O Egito empatou o jogo, se eu não me engano, com 15 minutos. E ali depois, gente, o Brasil ali começou a desperdiçar chance. Depois ele chegou um momento em que o Brasil começou a perder um caminhão de gol. O que perdeu o Brasil depois não tá escrito. Bola pra fora, o goleiro defendeu. Tá, foi pro intervalo 1-1. Começou o segundo tempo, ali, né, no intervalo ali o Ancelotti fez tudo, né, mudou tudo ali, colocou todos os reservas no segundo tempo ali, depois ali ele colocou lá o Pereira, colocou ali o Danilo, né, saiu, na verdade saiu no primeiro tempo o Wesley machucado, daí ele colocou o Danilo, colocou o Alexandro, colocou o Endrick, do outro Danilo, Danilo Santos, né, colocou ali, tirou o Igor Thiago, colocou todo mundo no segundo tempo. E assim, mano, no segundo tempo o Brasil já jogou um pouco melhor. O Brasil ali, né, começou bem o segundo tempo, começou em cima, até que o Rafinha ali fez a jogada que saiu dos pés do Rafinho, tocou dentro da grande área e o Endrick acabou testando, meteu pro gol, fez o segundo gol. O Endrick que entrou no segundo tempo, irmão. Como é que esse moleque não é titular da seleção? Fala pra mim. Pô, o Ancelotti não é possível, cara. O Endrick tem que ser o 9, cara, é o titular da seleção, cara. Tem que ser titular na Copa do Mundo. Acorda, Ancelotti.
Pare com esses caras, pare com essa insistência sua. Matheus Cunha. O que o Matheus Cunha apresenta para ser titular? O que o Thiago apresenta para ser titular? Hendrick tem que ser titular, Ancelotti. Acorda, de novo decidiu o jogo. De novo decidiu o jogo. Fez o 2-1 ali pro Brasil, decidiu, o moleque tem estrela, numa jogada que saiu dos pés do Rafinha, que finalmente, hein, cara. Finalmente o Rafinha fez uma partida ali, pelo menos ali apareceu na partida hoje, porque tem jogo ali que o Rafinha nem aparece, né? Hoje o Rafinha ele fez a jogada do segundo gol, ali acabou ali tocando ali o Ender que fez o segundo gol pra nós. E depois ali, gente, que o Brasil fez o segundo gol, depois ali não aconteceu mais nada no jogo. O Ancelotti fez as mudanças, começou a trocar, né? Tirou ali o tal do Paquetá, que pelo amor de Deus, cara. Não jogou nada, um monte de gente não jogou nada hoje, né? Paquetá, Casemiro, Igor Thiago, Vini Júnior, cara. O Vini Júnior, cadê o Vini Júnior? Cadê o Vini Júnior? Não jogou nada de novo hoje contra o Egito, o cara não conseguiu dar um drible. Não conseguiu dar um drible o tal do seu Vini Júnior. De novo. De novo não jogou nada. Não conseguiu fazer uma jogada o tal do Vini Júnior. De novo, o Vini Júnior não jogou nada. Um monte de gente não jogou nada. Para mim, os destaques da seleção brasileira ontem foi o Bruno Guimarães e o Hendrick. Pra mim foi os dois melhores em campo. E atrás ali, quem mais? O Danilo, que acabou que entrou no segundo tempo, também entrou bem. E assim, gente, se você for parar pra analisar, dos últimos 2 jogos do Brasil, o Brasil precisa dos reservas. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Os reservas da seleção, os reservas são melhor que os titulares. Eu tô chegando a uma conclusão aqui que os reservas do Ancelotti têm que ser o titular na Copa do Mundo. Porque, gente, é uma coisa impressionante o que Vini Júnior, Matheus Cunha, Paquetá não, Rafinha, eu fico impressionado tanto que esses caras não entregam na seleção. E o tanto que Hendrick, Luiz Henrique, Raia, todos esses caras entram no segundo tempo, a seleção melhora. A seleção melhora quando esses caras entram no segundo tempo. Daí, sabe, você vê, Vini Júnior não entrega nada, nada, não joga nada na seleção. Rafinha participou do gol hoje, mas também outra partida assim, sabe? Tirando ali a assistência dele, não fez mais nada no jogo. Né? Esses caras ali não jogam nada. Casemiro, né? Não jogou nada. Marquinhos entregou o gol, fico impressionado com o tanto que esses caras não entregam na seleção. Né? Daí você vê ali o Ender que decidindo o jogo no segundo tempo. Eu tô chegando à conclusão ali que os reservas têm que ser os titulares na Copa do Mundo. Porque não é possível, cara. Esses caras aí do time titular, Vini Júnior, Rafinha, Igor Thiago, Matheus Cunha, não entregam nada. Não entregam nada. É uma coisa impressionante. E depois terminou o jogo. Brasil vence o Egito por 2-1 e é isso, gente. E agora a Copa do Mundo, né? E agora a Copa do Mundo e seja o que Deus quiser, mano. Seja o que Deus quiser pra nós. Quinta-feira aí tem México e África do Sul. Quinta-feira já começa a Copa do Mundo, a abertura da Copa do Mundo. E vamos ver no que vai dar, né? Sábado ali tem Brasil e Marrocos, a estreia na Copa do Mundo. Né? Dia ali de fazer um churrasquinho, né? E pelo amor de Deus, que a seleção brasileira não decepcione. Sábado de noite, né? Dia de fazer churrasco, dia de Copa do Mundo, jogo da seleção brasileira, que a seleção brasileira, que esses caras aí não nos decepcionem, pelo amor de Deus. Que esses caras ali, pelo amor de Deus, não decepcionem nós. Num sábado de noite. É dia de Copa do Mundo, dia de jogo da seleção brasileira, dia de fazer churrasco, que esses caras não nos decepcionem nós. Pelo amor de Deus. Então é isso, rapaziada. Esse foi o pós-jogo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou. E fui até o próximo vídeo. Valeu.